Fala pessoal, estou aqui voltando de Ogden, que é uma cidade ao norte de Salt Lake City. E no vídeo de ontem eu tinha comentado que eu queria qualquer dia desse falar a respeito da colonização do estado de Utah e que está ligado intimamente com a igreja que tem sede aqui em Salt Lake. Então, só para nivelamento, vamos falar um pouquinho de geografia dos Estados Unidos. O precursor da igreja, que seria o primeiro profeta da restauração da igreja, ele foi... antes disso, estou aqui com meu amigo Wendel, que vai me corrigir se eu estiver falando besteira. Então, o precursor da igreja, ele nasceu em Nova York, no estado de Nova York. E ele é considerado pelos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, toda vez que eu falar os membros da igreja agora, vocês vão saber que é os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que aí eu não fico repetindo o nome inteiro da igreja o tempo todo, ok? Eu vou falar os membros da igreja, beleza? Então, esse rapaz, ele tinha 14 anos quando ele recebeu... eu estava curioso para saber qual das igrejas ele... É uma longa história, a questão da colonização americana, envolve a questão das correntes protestantes que fugiram da perseguição católica na Europa. Então, quer dizer, eu não vou entrar todos esses detalhes, mas ele estava curioso porque tinha um monte de religiões, cada um pregava uma coisa, e naquela época estava um burburinho em relação à religião muito grande nos Estados Unidos. 1820 e pouco, e ele ficou em dúvida, falou: gente, qual igreja que eu devo seguir? Então a história conta que ele se retirou num bosque, que a gente chama de bosque sagrado hoje em dia, e ele perguntou, por causa da escritura de Mateus, não de Mateus, de Tiago 1,5, que fala que todo aquele que quiser sabedoria, só pedir a Deus que ele vai dar. Então, por causa de Tiago 1,5, ele falou: então peraí, eu quero saber qual é a igreja que eu vou seguir. Ele se retirou para esse bosque e recebeu uma visão dizendo que ele não devia se juntar a nenhuma das igrejas da época e que ele ia receber instruções mais tarde. Tornando a longa história curta, ele traduziu um livro chamado Livro de Mórmon, e aí começou a restauração da Igreja de Jesus Cristo. E aí começou toda a saga, isso em Palmyra, Nova York. Ok. Só que o que acontece? Quando a igreja começou a crescer, os habitantes dos locais onde ela se encontrava começaram a perseguir essas pessoas, porque os membros da igreja eram muito industriosos, começavam a crescer muito, tinha muitas conversões ao mesmo tempo, né, Wendel? E aí, o que acontece? Os habitantes que não se juntavam à igreja, ficaram assustados com esse crescimento muito grande e começaram a perseguir os membros da igreja, começaram a expulsar os membros da igreja dos locais onde eles estavam. Então, nós estamos falando geografia, nós estamos falando de Nova York, que é sudeste, sul-sudeste dos Estados Unidos. Nordeste? Nordeste dos Estados Unidos, que é lá do lado leste. Quase no Canadá. Quase no Canadá? Ótimo, ele está sabendo mais de geografia do que eu. Mas eu sabia que era na costa leste dos Estados Unidos. E Salt Lake City é aqui no centro-oeste. Então, para vocês terem uma ideia, ele começou a ser perseguido e foi para Illinois, e foi para Nauvoo, e foi vindo.
foi sendo empurrado, todos os membros, até que esse rapaz, já tinha uns 30 anos, não lembro a idade dele, foi assassinado, que era o primeiro profeta, o primeiro presidente da igreja, foi assassinado. E aí o segundo presidente da igreja, que entrou no lugar dele, chamava Brigham Young, que dá o nome, inclusive, da faculdade mais importante aqui de Salt Lake, não é de Salt Lake, mas é em Provo, que é uma cidade ao sul. Então esse Brigham Young, ele meio que se cansou dessa perseguição, não conseguiam parar em lugar nenhum. Aí eles chegavam na cidade, construíam, povo industrioso, crescia a cidade e tal. Aí chegava sempre um monte de gente para expulsar eles e matava as pessoas e perseguia. Teve um governador de um estado, que eu não lembro o nome, não sei se você vai saber o nome do estado, o governador Box. Ele fez uma ordem de extermínio para os membros da igreja. Eu não sei se era Missouri, um desses estados ali no meio leste dos Estados Unidos. E aí o Brigham Young falou, não, peraí, nós temos que esticar mais essa jornada e vamos ter que nos afastar. E a colonização do oeste americano tem um forte viés nesse êxodo dos membros da igreja, indo para leste, indo para oeste, fugindo da perseguição das pessoas, né? Naquela época não tinha tolerância religiosa, então isso aconteceu. Pois muito bem, vieram, quando eu não sei se vocês já viram, né, nessas imagens que eu tenho feito a gravação dos vídeos com a câmera virada para o trânsito e tudo, não sei se vocês já repararam que é um vale gigante. Quando ele chegou nesse vale, já tinha viajado, imagina, de cavalo e vai para o oeste. Ele chegou a um determinado local e teve uma visão do vale todo, do Grande Lago Salgado. E aí, nesse momento, ele falou a frase, "This is the place." Ele falou, este é o local. E pronto. A partir daí, todos os conversos que se convertiam à Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, começaram a migrar para essa localidade, Salt Lake City. Então, E aí a igreja tinha já tinha na época um trabalho missionário muito grande, mandava missionários para a Europa e tal. Então muita gente se convertia na Europa, pegava um navio, vinha, descia no leste e depois pegava carrinhos de mão, com junta de boi e atravessava todo o deserto e chegava em Salt Lake City. Muitas companhias de viagem acabaram pegando o inverno e muitas pessoas morreram nesse êxodo do leste para o oeste americano. O inverno é rigoroso aqui, né? Um inverno rigoroso. E aí o que aconteceu com duas companhias de carrinhos de mão foi que quando eles aportaram, era sempre um navio cheio de gente. Então imagina, muita gente chegando na costa e eles não tinham onde ficar. Eles tinham que migrar o mais rápido possível para o Salt Lake. Então o que aconteceu? Em duas oportunidades, esse navio chegou atrasado em relação à questão do clima. E aí quando eles estavam em Ohio, eles tinham que decidir, ou a gente vai ficar aqui, ou a gente vai atravessar. E a gente vai pegar o começo do inverno. Só que naquele inverno, foi um inverno extremamente rigoroso. E não tinha como eles ficarem em Ohio e decidiram atravessar. O inverno foi muito rigoroso e muita gente morreu. Duas companhias de carrinho de mão, companhia Willie e companhia Martin de carrinho de mão. Enfim, isso é um dado colateral do êxodo. Pois muito bem, a cidade começou a crescer com muitos imigrantes, veio gente da Europa, começou a colonizar e o Brigham Young distribuía a terra para as pessoas irem construindo e irem fazendo suas fazendinhas, tal, e foi expandindo e
daí começou a crescer a cidade e sempre foi considerada aqui nos Estados Unidos uma cidade pequena, é uma cidade pequena ainda, mas devido à cultura dos membros da igreja, hoje o estado de Utah é um dos estados que mais cresce nos Estados Unidos. Por quê? Porque a violência cresce nos Estados Unidos, principalmente nas cidades liberais, como Chicago, como Nova York. E nas cidades, o estado de Utah, ele é basicamente conservador, porque as pessoas, você vê pelo nome da igreja, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Então, na cidade de Salt Lake, hoje menos, mais ou menos 50% da população é membro da igreja. Mas, no entorno, esse número chega a 90%. Então, aí foi expandindo para Idaho também. Então, a cidade está crescendo muito, porque como a criminalidade está crescendo nos Estados Unidos, nas cidades liberais, e os índices de criminalidade, de divórcio, de etc, todos aqueles índices de desenvolvimento no estado de Utah são um dos melhores do país. Tem outros estados bons também, mas isso faz com que o estado cresça muito. Então, por isso também se justifica o tanto de construção. Teve um vídeo que eu já falei, sobre as construções, né? Que seria a 5ª estação do ano aqui nos Estados Unidos, que é a estação da construção. Mais alguma coisa para acrescentar? Não, acho que isso aí. Só lembrando que o Utah, no geral, foi colonizado por membros da igreja, né? Exatamente. A cidade, se imagina. Las Vegas, cidade famosa, conhecida, uma cidade que foi fundada por membros da igreja. Então, o Brigham Young ia dando assignments para as pessoas e falava assim: olha, você está sendo enviado para tal lugar assim assim, e você vai ser o responsável por... Eram grupos, né? Eram grupos, e o engraçado é que você pega a interestadual hoje e você vê que de tempo em tempo você tem uma cidadezinha. Então, o que o Brigham Young fez? A gente considera isso uma visão profética, né? O Brigham Young fez, porque para as pessoas viajarem a cavalo, elas precisavam ter lugar para parar, para dormir, né? Para pousar, né? Então, o que ele fazia? Ele dava uma certa distância em milhas, que aí seria mais ou menos um dia a cavalo, um trote razoável, e botava uma cidade. E aí dava o assignment para mais uma, e assim sucessivamente. E foi até Las Vegas, entendeu? E como o Wendel falou, e assim funcionava. Se vocês repararem, a gente já vai entrar na Interstate. Eu não sei se vai... Não, a gente não vai entrar na Interstate agora não. Desculpa. Pois bem, mas era isso que acontecia. Ele ia dando assignments, as pessoas iam, e ele mandava uma quantidade de pessoas para colonizar aquela regiãozinha ali. E até hoje você passa na interestadual, você vê várias cidadezinhas, uma distante da outra. Algumas cresceram tanto que já se embolaram. Por exemplo, Provo, que é a cidade da Universidade Brigham Young, já se embolou com Warren, que já se embolou com American Fork, e assim sucessivamente. Que já quase chega em Salt Lake City. Só não chega por causa da montanha, né? Não chega porque tem uma montanha atravessada entre Salt Lake, na verdade Draper, e Lehigh. Por isso que não chega. Tem uma montanha atravessada no meio que chama Traverse Mountain. Olha que bonito esse visual aqui, gente. Minha nossa, coisa mais linda. Já tá com nevezinha no topo da montanha. Então a gente já sabe, já tá prevendo
vai ter um inverno mais rigoroso do que no ano passado. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito desse processo todo de colonização, eu sei que o canal é de comparação, mas eu precisava dar essa nivelada para todo mundo saber onde eu tô, por que existe essa cidade. Um pouquinho de história nunca faz mal a ninguém, ok? Alguém tiver alguma dúvida a respeito, fica à vontade, botar um comentário lá, me perguntar, eu posso fazer outro vídeo só para falar das dúvidas. E curte, compartilha, subscreve, vamos que vamos. Beleza? Grande abraço, tchau.